Minhas irmãs, boa noite. Que legal, hein? Pegar um púlpito depois de tanto choro e lágrima, tanto quebrantamento, gente. Agora é só fazer o apelo, né? Obrigado também por beber minha água. Eu tô passando... Eu estava realmente confiando nessa água aí para chegar no final hoje. Não se preocupe com isso, por favor. Minhas irmãs, estou muito feliz por tudo que tem acontecido entre vocês, por toda a dedicação de vocês ao ministério de consolar umas às outras, de servir umas às outras e participar das realizações umas das outras e também dos sofrimentos, né? Das dores umas das outras. Eu fico muito feliz mesmo por ver isso acontecendo e por ver que é uma busca, inclusive, santa, não de focar umas nas outras, embora tudo isso que eu falei aconteça, né? De chorar junto, de rir junto, de partilhar a vida junto, mas usar tudo isso para focar na pessoa santíssima, perfeita e definitiva de Cristo Jesus. Então, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando nós nos juntamos em torno da nossa própria dor, é só desespero, é só lágrima mesmo, né? Né, Maria? Agora, quando a gente se junta em torno da pessoa de Cristo, a gente pode até chorar junto, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente pode até, né, passar por dificuldades e por certos momentos até se desesperar, mas a alegria vem. O Evangelho é a boa notícia para aquele que chora, né? Tá, Maria? Boa notícia para você. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Vamos ler juntos, do verso 25 ao 30. Apenas 5 versos, e eu queria meditar um pouco com vocês sobre o que o texto vai abordar. Mateus capítulo 6, do 25 ao 30. É o Sermão do Monte. Nós estamos aí próximos ao final do Sermão do Monte, já no final da segunda parte do Sermão do Monte, caminhando para a terceira parte dele, a parte de finalização, de conclusão. É um sermão muito importante, é o sermão mais completo de Cristo que se tem registro nas Escrituras, e ele trata de absolutamente todos os aspectos da vida de um discípulo, todos os aspectos da vida do cristão. E aqui, especificamente no capítulo 6, a partir do verso 25, nós vamos ver conselhos práticos de Cristo Jesus acerca do nosso comportamento diante da sociedade. Diz assim o texto, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso eu vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua própria vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens, mulheres de pequena fé. Ó Deus, dá-nos a graça de compreender a Tua preciosa palavra diante de nós. Senhor, dá-nos a alegria de sermos instruídos por ela, de sermos reconfigurados por ela. Nós estamos diariamente recebendo influências, Senhor, do discurso mundano, do mundanismo, Senhor, das filosofias vizinhas a nós, das filosofias sutis que estão ardilosamente intentando contra nosso intelecto, contra nossos valores mais íntimos. Ó Deus,
Deus, e nós necessitamos que a Tua palavra não se cale diante de nós. Nós necessitamos ir até ela. Nós necessitamos estar debruçados diante da Tua preciosa e valiosa palavra, para que ela fale conosco, para que a Sua voz seja definitiva, seja soberana diante dos nossos dilemas, para que a Tua voz seja soberana diante das nossas tribulações, que a Tua voz seja soberana, tenha a última palavra diante de nós, diante das nossas questões, diante das nossas experiências pessoais, que a Tua palavra seja soberana diante de nós. Dê-nos a graça de experimentar isso, Deus, diante deste texto, Pai. Nessa noite nós dependemos do Senhor para isso. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Minhas queridas irmãs, o texto começa dizendo assim: por isso eu vos digo. Esse por isso nos ajuda a conectar o que está acontecendo anteriormente, de modo que o que Jesus vai falar nesses 5 versículos nos quais vamos nos concentrar não está desassociado ao que veio antes, não está desassociado à questão anterior. Todo o Sermão do Monte está muito bem articulado, está muito bem conectado, e aqui ele faz essa ligação. Por isso eu vos digo. Por isso eu vos digo. E o que vem antes dessa sessão que nós estamos aqui separando para a nossa meditação final da confraria? O que vem antes dessa sessão? Dá uma olhadinha aí no seu próprio texto. O que vem antes do verso 25? Dos versos 19 ao 24. Jesus está advertindo os seus ouvintes, os seus discípulos, sobre a acumulação egoísta dos tesouros da terra. Ele está advertindo acerca do estilo de vida egocêntrica, um estilo de vida vaidoso, aquele camarada expansivo, aquela mulher expansiva, vaidosa, que gosta de acumular riqueza, que gosta de se envaidecer de seus próprios tesouros, que gosta de viver uma vida despreocupada, uma vida confortabilíssima, uma vida irresponsável com os demais. Ele se expande, ele se envaidece, ele se acumula tesouros para si, enquanto seus vizinhos mais próximos estão definhando. E esse camarada não tem a mínima preocupação. A sua existência é uma existência individualista, a sua existência é uma existência egocêntrica, né? E Jesus está desafiando os seus discípulos a que não fizessem isso. Não acumulem tesouros na terra, não façam isso. A advertência de Jesus para os seus discípulos é que eles vivessem uma vida oposta a isso, moderada, não expansiva, não arrogante, não demasiada, não maquiagem demais, não salto alto demais, não aparência expansiva demais, mas a moderação cabe. Porque simplesmente por vezes, simplesmente a sua estética já humilha o seu vizinho. Por vezes a sua estética é só uma questão de mostrar até onde vai a sua capacidade. Você coloca aquela roupa daquele jeito, aquela maquiagem daquele jeito, aquele cabelo daquele jeito, tudo parece uma árvore de Natal andando, mas é simplesmente uma questão de mostrar para a sociedade até onde vai você, até onde você pode ir como mulher, como pessoa. E isso ofende o outro, porque o outro não chega lá. E o outro, em sua insegurança, olha para a outra mulher em sua insegurança, olha para você e sente muito não ter as mesmas oportunidades que você, sente muito não ter as mesmas condições que você. Jesus está querendo evitar isso, essa atitude egoísta, expansiva, vaidosa, egocêntrica, individualista, e diz: cabe a moderação, não ajuntem tesouro não. Sejam mais reservados e se preocupem com os demais à sua volta e com a eternidade. Porque na eternidade, o que teremos na eternidade será de um material incorruptível, de modo que o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, o tempo não desgasta, o tempo não tem efeito na eternidade, o tempo não tem efeito sobre o galardão na eternidade. Não tem como desgastar. E aqui nos versos que nós lemos, a preocupação ainda é a mesma.
aqui nesses versos. Por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos. Louvado seja Deus pelos versos 25 a 30, são os meus versos. Porque se os versos 25 a 30 não existissem, eu poderia olhar para os versos anteriores, 19 a 24, daqueles que têm condições de acumular riqueza, e dizer assim, é isso mesmo, acumula não, que coisa feia, vocês são horrorosos. Eu poderia fazer isso, porque o texto não diz respeito a mim, eu não tenho a mínima condição de acumular riquezas. Eu não tenho a mínima condição de abrir meu guarda-roupa hoje e dizer assim, vou botar uma roupa para pregar naquela confraria. Para as meninas olhar assim e falar assim, mas Monique, hein? Eu não tenho a mínima condição, não tenho uma camisa de marca para botar e dizer assim, olha aqui, né? Eu não tenho condição. E esse não é o problema em si, tá, gente? Não é a camisa de marca, mas é a atitude, é o ser expansivo, é o ser arrogante, é o ser individualista, que se reflete em pequenas atitudes como essa, de abrir o guarda-roupa e dizer assim, como é que eu vou arrebentar a boca do balão hoje? Como é que eu vou, né? Então não é em si ter essas coisas, tá? Então, se esses versos de 25 a 30 não existissem, Maria, eu estava fora da exortação de Cristo para os seus discípulos. Mas Cristo fala os versos 25 a 30 para que nenhum de nós fique fora da exortação. Por um lado nós temos esses ricos que podem acumular riqueza, para eles é fácil, para mim é tão difícil. Faz 30 anos que eu tento acumular um negócio, eu não consigo, gente. Mas tem gente que é muito fácil, que espirrou, opa, 100 mil reais aqui, que maravilha, né? Então, Jesus está falando aqui, você não faz isso. Não viva uma vida cega, surda para com os seus vizinhos. Não faz isso, porque o que você acumula aqui não serve para nada. E aí, amanhã vem te pedir tua alma, e aí como é que vai ser? Não acumule. E aí, se não existisse os demais versos, eu estava com Jesus dizendo assim, não acumula mesmo não, divide, eu estava até ajudando. Divide mesmo, estou aqui. Está aqui a Rosa com meu telefone, aleluia. Então, mas aí ele vem e faz o outro verso, a outra seção. E é por isso aqui que eu estou falando de não acumular riqueza, que eu falo para vocês aqui agora, ó, fica ansioso não, gente. Fica ansioso não, por coisa alguma. Agora estamos todos debaixo da mesma exortação. Agora estamos todos encerrados no mesmo sentimento mundanista. Tanto os que acumulam quanto os que anseiam até passar mal por ter aquilo estão condenados. Tanto os que conseguem acumular quanto os que não conseguem acumular, mas que vivem a sua vida em torno do desejo desenfreado de acumular. Eu já estou falando, estou aqui, ó, não acumula riqueza. E é exatamente por isso que eu estou falando, gente, não acumular riqueza, e daí você está querendo acumular. Não estou falando para não acumular, então não fica ansioso. O que você tem? À vontade. O que você tem aí para partilhar? Se sinta satisfeito com o que você tem. Não andeis ansiosos. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. Na ânsia de querer chegar do lado de cá, a gente vai esmagando a alma. Especialmente, isso é um problema para todos, mas para as mulheres ainda mais. Eu sinto muito quando eu vejo adolescentes querendo, porque querendo. Eu sinto muito quando eu vejo cristãs, jovens cristãs, sabe, gente, esmagando a própria alma, numa busca desenfreada daquilo que não tem, não precisam, mas estão convencidos que não podem ser felizes sem aquilo. Eu fico arrasado, meu coração fica destruído. Você não precisava estar chorando. Você não precisava estar ansiando essas coisas. Você não precisava. Não fiqueis, por isso eu vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis. O que bebereis, né? Nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Olha que frase. Não fique ansiosa, gente. Que maravilha. Isso é uma frase que cura. Pense num verso poderoso para curar. A mulher do século 21, a adolescente do século 21. Pense numa frase que é libertadora. Não ande ansiosa com coisa alguma. O que comer,
o que beber, o que vestir, né? Não fique ansiosa quanto ao seu corpo. Mas essa é exatamente a ansiedade pagã de cada dia. Essa é a nossa ansiedade pagã de cada dia. O que é que eu vou comer hoje? Por que eu não tenho condições de comer uma Nutella? Ri para não chorar, né, gente? Quando é que eu vou conseguir, meu Deus, ter condições de comer a comida que as meninas tiram foto e posta na internet? Quando é que eu vou ter a oportunidade de postar uma foto com um pote de Nutella? Feito muita gente que faz essas coisas. Viu, Manuela? Dói no meu coração. Você está pensando que não? Mas eu estou lá no Engenho Velho só... Quando é que eu vou ter oportunidade de o que eu vou comer, né? Hoje, com essa questão da vida perfeita, a vida idealizada de Facebook, fica muito mais fácil você, por um lado, esbanjar e acumular, porque você acumula idealizações. Você idealiza uma vida diante da sociedade que não é real, mas pelo menos você finge que está desse lado de cá. E por outro lado, fica muito mais fácil também você ser um camarada ansioso. O que eu vou comer? Que roupa que eu vou vestir? Quando é que eu vou ter condições de comprar uma Calvin Klein? É a única marca que eu conheço, desculpa. E etc. Quando é que eu vou ter condições de comprar uma casa? É a nossa ansiedade de cada dia, nos dá hoje. A nossa vida se resume a essas questões. Isso é trágico, isso é uma tragédia. Nós estamos diante de uma tragédia aqui. O que é que eu vou comer? Para que casa eu vou? Quando é que eu vou poder ter minha casa própria? Isso consome a gente, essa ansiedade. A ansiedade é esse fogo consumidor que se concentra aqui nos nossos no esôfago, no estômago, causa úlcera, causa gastrite, esofagite, e você tem aquela azia que não sabe a razão dela, mas é a concentração dessa carga ansiosa, dessa ambição desnecessária. É a concentração dessas questões diárias que nos cercam, que nos movem. Quando é que eu vou comprar minha casa? Quando é que eu vou ter um carro próprio? Quando é que eu vou comprar minha segunda casa? Quando é que eu vou para uma casa maior? Não está bem, nunca está bem. Quando é que eu vou poder vestir uma roupa interessante na igreja? Quando é que eu vou poder, me sentir da galera? Quando é que eu vou poder sentar naquele restaurante e tirar um selfie naquele restaurante? Quando é que eu vou poder estar junto desse ritmo aí? Quando é que eu vou poder me sentir aceito, meu cabelo aceito? O que eu tenho que gastar de dinheiro? Eu já vi mulheres pegando empréstimo no banco para fazer, endividando-se por conta de uma estética, gente, porque o seu cabelo é enrolado. Agora você veja, honestamente isso não é para rir, gente. Honestamente isso é para chorar. Eu fico desesperado. Deus sabe, todas as vezes que a minha esposa engravidou, o tanto que eu orei pedindo: Senhor, olha, se tem o crédito contigo. Não, tô brincando. Esse é o Marco Feliciano, é o outro Marco. Mas quantas vezes eu orei dizendo: Senhor, honestamente meu desejo diante de Ti é que não seja uma menina. Eu tenho medo. Eu tenho medo de que ela sofra. Eu não aguento ver mulher sofrendo, não, gente. Eu desestruturo. Não, para, gente, que isso? Que coisa esquisita a galera faz, tá ligado? Mas eu não aguento. E minha esposa sempre conversa, a gente sempre conversa sobre essas questões, e desde namorado eu já dizia: por que você não quer ter uma menina? Eu dizia: eu tenho medo de que ela sofra, porque a nossa sociedade é muito pesado as questões que as mulheres enfrentam hoje. Muito pesado mesmo, a ansiedade que uma mulher tem para ter o cabelo que ela considere adequado, para ter a roupa que ela considere adequada. E para um homem parece ser mais simples explicar que essas coisas não têm importância. Para uma mulher é difícil, até que ela compreenda, talvez ela tenha que chorar bastante. E isso arrasaria com o meu coração. Se bem que estou disposto, se for da vontade de Deus me enviar uma menina, eu vou cuidar com todo o carinho do mundo, vou ajudá-la a encarar esse mundo. Mas a gente tem dificuldade hoje em encontrar esses problemas, né? E não fosse somente esses os problemas das mulheres de hoje, a questão do que comer, do que vestir, né? Quando é que eu vou ter, quando é que eu vou ser reconhecido financeiramente, ao nível da minha capacidade intelectual, né? Quem nunca se perguntou isso, gente? Só eu?
Quando é que eu vou conseguir um reconhecimento à altura da minha capacidade? Quando é que eu vou conseguir, gente, galgar alguma coisa? Quando é que eu vou casar? Com quem que eu vou casar? Sabe, parece que as perguntas não param, e são essas perguntas que fazem a nossa vida. Se você tirar essas perguntas da sua vida, o que sobra? A gente vive em torno das nossas perguntas. A gente vive em torno da nossa ansiedade. A nossa ansiedade forma quem a gente é. A gente é essas perguntas. Veja só que desesperador. O que eu comerei? O que eu vestirei? Quando é que eu vou ter um emprego decente? Quando é que eu vou deitar a cabeça no travesseiro e dizer, não, estou na casa certa, na casa ideal, com a pessoa ideal, com o carro ideal estacionado na garagem, com o emprego ideal me esperando ao amanhecer? Isso tudo vai indo para o corpo, porque a ansiedade é uma coisa que ela não fica só no mundo das ideias, não. A ansiedade é uma maldição, gente. A ansiedade é uma maldição. A ansiedade te obriga a viver em um limbo, te amaldiçoa a viver em um limbo. Você quer estar lá para você resolver aquela questão do futuro que você tem medo. Você tem medo de ficar doente, de morrer sem assistência médica. Você morre de medo disso, você fica ansioso e você fica doente por conta de medo de ficar doente. Você fica doente, você não consegue dormir, você dorme poucas horas por noite pensando nas questões do futuro, e daí você não está mais aqui, também não está lá. Agora você está num limbo, entre uma coisa e outra, amaldiçoado eternamente. Aí está nesse limbo, que não é lá e também não é aqui. E Jesus está dizendo, não andem assim. Esse é o andar mundano, vocês não precisam andar assim. É assim que andam os ímpios, em busca do que comer, em busca do que vestir, porque essa realidade física e aparente é tudo que eles têm. É tudo que eles têm. Você não precisa ficar acordada, atemorizada com o futuro. Vá dormir, minha irmã. Vá dormir em paz. Não é a vida, minha irmã, mais do que o alimento, continua o texto, e o corpo mais do que o vestuário. Então, o primeiro argumento de Jesus para combater nossa ansiedade mórbida, nossa ansiedade crônica, nossa incapacidade de dormir em paz, nossa incapacidade de estar satisfeito diante do espelho, com o cabelo que temos, com a roupa que temos, com a esposa que temos, com a igreja que temos, com a cidade em que estamos. O primeiro argumento de Jesus para tentar para nos tirar, porque Jesus não tenta. Quando Jesus tem o objetivo de nos tirar da nossa ansiedade, e Ele o faz. E Ele o faz por esse caminho que Ele descreveu aqui. O caminho é certo, não é uma tentativa, é uma certeza. Não é como o mágico de Oz, que você vai pegar um caminho que no final não vai dar para canto nenhum. Feliz da vida o tempo inteiro pensando que chega lá, no final não chega, nem existe o trem direito. É uma coisa diferente do que você espera. Não, quando Jesus fala que esse argumento é infalível e esse caminho é certo, é certo. E o primeiro argumento dele parte da premissa maior para a premissa menor. Não é a vida mais do que o alimento, portanto, não é a vida maior e o alimento menor. Ele parte do que é maior e vai para o que é menor. Não é a vida mais do que o alimento. A vida vale mais. Nossa ansiedade coletiva chega a níveis esquizofrênicos de delírios coletivos. A gente delira coletivamente. A gente começa a considerar superior as coisas. E a gente começa a minimizar a vida. A gente idealiza tanto as coisas. Eu preciso do carro, eu preciso da roupa, eu preciso da comida, eu preciso frequentar aqueles lugares, eu preciso daquele sapato, eu preciso daquele emprego, eu preciso daquele reconhecimento, eu preciso disso. A gente foca tanto nisso que a gente inverte o que há de mais precioso na existência. A gente começa a olhar
para os indivíduos à nossa volta por esse critério e não por esse. O que vale é isso. Portanto, quando chega entre nós alguém com o carro que nós idealizamos, com a roupa que nós idealizamos, com a maquiagem que nós idealizamos, com o casamento blindado que nós idealizamos, quando uma pessoa passa assim na nossa frente, a gente baba diante dela, a gente oferece a ela um lugar à mesa, a gente dá um jeito de convidar para jantar, porque isso vale muito, as coisas que ela tem valem muito, então isso deve falar sobre ela, ela também deve valer também. Mas aí, essa esquizofrenia coletiva, essa ansiedade crônica, incurável na sociedade, faz o contrário também ser verdade. Quando cruza o nosso caminho alguém que não tem esse carro, alguém que não tem, que anda de ônibus, alguém que anda com o cabelo desgrenhado, alguém que não tem aquele curso, alguém que não tem aquela profissão, não tem aquele reconhecimento, alguém que simplesmente vive de maneira inferior à vida que nós como sociedade idealizamos. Quando esse indivíduo cruza o nosso caminho, a gente nem percebe. A gente nem percebe. Mas não é a vida maior do que o alimento? Não é a vida maior do que as questões e as ansiedades? A vida não é mais importante? E o mesmo a gente faz conosco, quando a gente atribui valores irrisórios para nós mesmos, a partir da roupa que vestimos. Porque quando a coisa vem para cá, fica ainda pior. Aí fica patológico, fica doentio. Eu posso até morrer. Quando a visão não está mais para cá, mas agora eu olho para mim e me admiro pelos mesmos critérios. Aí eu olho para o espelho e falo: 30 anos de idade, formado em nada. Emprego nunca teve uma carteira assinada, embora eu tenha trabalhado a vida inteira. Mas só trabalhou... Bom, deixa quieto, meu trabalho para lá. Formado em nada, 30 anos de idade, sem carteira assinada, uma vida totalmente insegura, nunca pagou INSS, agora foi que deu mesmo, hein? Eu olho para mim e eu falo: ei, então eu não tenho valor. Eu não tenho valor. Mas não é a vida maior do que tudo isso? O que vale mais? O que há de mais valioso é a vida. A vida é o aspecto científico mais misterioso que há. Incontestavelmente, a vida é real para a ciência. Embora a ciência seja capaz de explicar de onde veio a vida, como se faz para dominar a vida, como se faz para manipular a vida, embora a ciência não possa reproduzir vida, manter vida, embora a ciência não possa dominar, manipular vida, ela não pode negar vida. Vida existe. E é o que há de mais sublime, é vida. A vida é dádiva de Deus. Deus dá e Deus tira a vida quando Ele lhe apraz. Ele pode manipular a vida, Ele pode criar a vida do nada. Ex nihilo. Do nada Ele disse vida e vida se fez. Só Deus manipula vida. Só Deus cria vida do nada. Um cientista pode manipular uma forma de vida clonada, mas ele não cria do nada. Ele precisa pegar uma célula, ele precisa fazer uma série de manipulações científicas, laboratoriais, mas ele não pode estar numa sala escura sozinho, ele sem absolutamente nenhuma ferramenta, sem absolutamente nenhuma matéria-prima, e dizer vida, vida, luz. Não pode. Deus pode. Toda a vida está nas mãos de Deus. Todo o resto é menor porque a gente reproduz. Mas a vida é irreproduzível e ao mesmo tempo incontestável.
Filosofia pode contestar o que a filosofia quiser contestar, se isso é uma cadeira ou não é uma cadeira, mas a filosofia não pode contestar a vida, porque um filósofo mesmo disse: penso, logo vida. Não é a vida maior do que tudo o resto? Antes que você se preocupe por tudo que você não tem, deveria ter, seria melhor você se preocupar em viver, respirar de manhã cedo e dizer assim: vida ainda está aqui, e isso é incontestável. Ainda está aqui a vida. Se seu cabelo é desgrenhado, viva seu cabelo desgrenhado. Modéstia à parte, eu admiro o cabelo desgrenhado. Aliás, neguinha estava linda hoje sem escova no cabelo. Eu sempre falo para ela que ela fica mais bonita quando o cabelo dela está natural do que quando ela faz aquela chapinha. Primeiro que demora pra caramba, né? E eu fico, não é por mim, eu juro que não é por mim, mas eu fico assim, pô, cara, ela podia estar aqui vivendo. Ela podia estar sentada aqui comigo com as crianças assistindo alguma coisa, um desenho, um filme, mas ela está ali, sabe, se esforçando para ficar melhor, segundo o seu próprio padrão. Ela podia estar simplesmente vivendo. Isso cabe para todo o resto. Você podia estar simplesmente vivendo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Aqui Jesus vai para um segundo argumento, e esse segundo argumento faz o caminho inverso. Ele parte do menor para o maior. Olhai para as aves dos céus, o menor. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? O maior. Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam. De fato, não semeiam, não trabalham. Não precisa cumprir horário. Oh, maravilha! As aves do céu, se acordar doente um dia, não precisa ficar desesperado atrás de atestado médico para comprovar para o sindicato das aves que estava adoentada no hospital. As aves dos céus estão livres para semear quando quiser, para fazer o ninho delas onde quiser, sem pagar ninguém. Inclusive faz onde a gente até nem gosta, faz onde a gente não gosta. A gente pintou a nossa casa, que é caro pintar, né? É caro fazer qualquer coisa hoje no Brasil, né? Mas eu não estou ansioso, não é isso. É caro fazer qualquer coisa no Brasil, e a gente pintou a nossa casa recentemente. Linda. No dia seguinte, meu amigo, na frente da casa, um ninho de passarinho lá no teto. E os passarinhos fazem da nossa parede o seu toalete. Dali mesmo onde eles estão, eles só fazem dar uma viradinha e fazem a pintura que eles acham adequada. Uma pintura moderna, uma coisa expressionista, uma coisa abstrata também. É uma pintura contemporânea, né? No significado quem vê dá. Monique dá significados bem complicados para aquela pintura. Eu já acho que é arte. Então, a gente chegou no outro dia, estava lá. A ave do céu faz o que quer com a nossa casa, gente. Olha que loucura. E Monique falou assim: mata esses passarinhos, tira esses passarinhos daí. Olha só a parede, o que fizeram? Eu tentei acalmar, e é de fato a minha percepção. Eu falei: nega, deixa aí, tá? É a natureza também dando sua contribuição aqui. A gente pintou também. Eu não tenho problema com isso, gente. Tá ali pintado, honestamente, foi o que eu falei pra ela. Mas neguinha, ela é legal, porque ela acredita em mim, gente. Minha esposa é maravilhosa. Quando eu falo esse tipo de coisa louca pra ela, ela fala assim: tá. E a gente segue, bem tranquilo. Eu acho isso ótimo. Mas tá lá, para quem quiser ver, na nossa varanda mesmo, a parede está chapiscada lá de arte. Aí, elas não devem a ninguém. Embora trabalhem, assim como os demais animais, né? Trabalham também, né? Mas não existe uma obrigatoriedade na atividade das aves dos céus. Não existe essa obrigatoriedade, né? Tampouco uma preocupação generalizada entre os animais. Meu Deus do céu, o que vai ser? A gente colheu pouco, a gente ceifou pouco, a gente construiu pouco, como é que vai ser esse negócio? Essa preocupação não está nos animais. Eles estão tranquilos. Deus os provê. E Deus
E eles não precisam se desesperar, questionar Deus, por que aquele passarinho conseguiu uma minhoca maior do que a minha, e como é que eu vou alimentar meus filhos agora, e por que aquele passarinho mora num ninho maior do que o meu. Isso não existe, porque o Criador os deixa. O Criador não os deixa, e eles estão seguros disso. O problema é a gente não consegue confiar que Ele que foi capaz de dar vida, seja capaz de sustentar a vida. A gente está disposto a admitir que Ele deu vida. Nosso problema está na parte da manutenção dessa vida. A gente acha que Ele tem poder o bastante para dar vida. A gente desconfia se Ele está apto para manter a vida que deu. Isso é um problema, né, gente? Porque a gente acredita no mais difícil e desconfia do mais simples. Não seria poderoso para manter aquele que dá a vida? Não seria poderoso para manter a vida que deu, que é dele? Vocês valem muito mais do que as aves do céu. Sabia, Maria? Valem muito mais do que as aves do céu. Moças lindas, dos cabelos desgrenhados, né? Tainara, tamo junto. Tainara, samambaia do Betel brasileiro. Gente, quando eu entrei no Betel brasileiro pela minha 1000ª vez, que eu entro, saio seminário, né? Minha vida é assim. Eu não tenho ansiedade nenhuma quanto a isso. Só quero morrer às vezes, mas quando eu voltei para o Betel brasileiro agora pela última vez que eu estou lá, conheci uma nova turma. Umas 300 turmas que eu já estudei já formaram já. Tá? Só queria dizer isso, viu, Deus? Mas estou tranquilo aqui, olhando para as aves do céu. E quando eu entrei essa vez, eu sempre entro assim, né? Acho que todo mundo. Poxa, quem é que eu poderia ser amigo aqui, né? Eu olhei a samambaia desse tamanho na sala dela, eu falei, tá, aí ó. Vai ser essa menina aí que eu vou conversar com ela? Tainara, com seu cabelo super autêntico. Como é que a gente vai saber que Tainara com esse cabelo autêntico vale mais que os pássaros dos céus? Porque a gente precisa ter segurança nisso, né? O que o texto diz? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, está tudo bem com elas. Elas confiam que aquele que deu a vida é capaz de manter e também de tirar. Ninguém vai morrer não, ninguém fica ansioso se eu morrer amanhã. O passarinho não pergunta isso. O passarinho confia que está na mão de Deus mesmo, a criação de Deus, subsiste em Deus, a vida vem de Deus e continua em Deus. Então olhe para eles, o vosso Pai. Como é que você é maior do que as aves dos céus? As aves dos céus, que são sustentadas pelas mãos de Deus, são criaturas maravilhosas e didáticas do Senhor. Veja o quanto são didáticas. São didáticas para nós. As aves do céu, contudo, embora tão importantes, embora tão cuidadas pelo Senhor, embora tão delineadas, tão desenhadas, tão multifacetadas, inúmeras espécies de aves, embora tão preciosas, tão raras, tão maravilhosas, até para a manutenção do meio ambiente, as aves dos céus, contudo, não podem chamá-lo de Pai. Nem tampouco as feras do campo. Nenhum dos animais pode dizer de Deus ser seu pai. Mas quanto a nós, os seus filhos, se Ele trata com tamanha responsabilidade, firmeza, domínio absoluto, se Ele trata com tanto carinho e tanta atenção suas criaturas, quão maior atenção daria para vocês, filhas? Vosso Pai. Isso não é maravilhoso, a doutrina que Cristo nos ensina, a doutrina da paternidade. Para as aves dos céus, Deus é o seu Criador. Para nós, seus filhos, Ele é Abba. Ele é Abba. Jesus está olhando nos olhos de gente reprimida, de gente esquisita mesmo. Pedro era esquisito pra caramba. Jesus está olhando nos olhos dos seus discípulos ali,
desprezados da sociedade, maltratados, desprezados por Roma, desprezados pelo sinédrio, pelos fariseus, pela religiosidade, desprezados da sociedade. Jesus está olhando nos olhos dele e está dizendo assim: sabe quem cuida das aves dos céus? Ele não diz o Deus dos judeus. Ele diz vosso Pai. Deus é pai de gente assim. Como é que pode? Que dádiva, gente. Que dádiva, que dádiva. Por que a gente fica tão incomodado, né, gente, com essa questão do comer, do vestir, do casar, não casar? Eu acho que muitas moças aqui se incomodam com isso. Sempre sai esse assunto, né? Mas não se incomodem não, gente. Ele é vosso pai. Ele é vosso pai. É possível chegar em uma fase de cristianismo, mulheres, ouça bem o que eu vou dizer. É possível chegar numa fase de cristianismo, moças lindas, aonde casar ou não casar não signifique absolutamente nada, porque Ele é seu pai. Eu não estou dizendo que seria fácil chegar neste ponto. Eu estou dizendo que é possível chegar em um ponto onde casar ou não casar não seja mais a questão da qual depende sua felicidade, porque Ele é seu pai. Mas, bom, amém, amém. Vamos para frente. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? O que nós temos aqui é uma demonstração clara sobre a completa irracionalidade de nossa ansiedade. Nossa ansiedade é irracional, nossa ansiedade é louca, nossa ansiedade é esquizofrênica, nossa ansiedade é sem razão de ser, nossa ansiedade é ridícula. A nossa ansiedade é ridícula. Ridícula. E ela se traveste, certo? É assim, traveste. Ela se transveste. Ela se transgênero, não, calma. Traveste. Eu acho que é de travestir, traveste, não? Neguinha, tu que é professor de português, traveste. Ah, muito obrigado por me ajudar, tá? Obrigado mesmo, tá bom? Não, tranquilo, tá jóia. Chegar em casa, tá bom, né? A sua professora disse, se vira, morre. Fez letras, 4 anos na UFPB. Traveste, obrigado, minha querida, tá? Mas a nossa ansiedade louca, nossa ansiedade desequilibrada, a nossa ansiedade sem nenhuma razão de ser, irracional, se traveste de responsável cuidado. Não, eu não sou ansioso, eu sou cuidadoso, eu sou uma pessoa preocupada. A gente se traveste disso, a gente passa uma impressão de equilíbrio e racionalidade. Não, eu não casei até hoje com meu namorado de 15 anos de namoro. É porque eu não sou uma louca. É porque eu tenho, sabe, as coisas não são assim, gente. Tem que ter o apartamento da gente, a gente ainda não tem condições de pagar um buffet, a gente não tem condições de pagar uma festa. Então não é assim que as coisas são, não. Quando a gente tiver o nosso apartamento, o nosso carro, a nossa, casa na praia, quando a gente tiver condições de fazer um casamento, uma festa, assim nesses padrões, quando a gente tiver formado na universidade, tiver um bom emprego, carteira assinada, um filho e tudo, né? Claro. Então, quando a gente chegar nesse ponto, aí sim está na hora. Você é uma pessoa que está ansiosa por essas questões? Você é uma pessoa que está preocupada com essas questões e se estrangulando a alegria de viver por essas questões? Não, eu sou uma pessoa sensata. Sou uma pessoa responsável. É isso que eu sou. A gente tem medo de sair do padrão moral. Mas moral é diferente de ética, gente. Sabia disso? E Jesus nem sempre foi moral, Maria Eunice. Eita, para Maria Eunice o mundo caiu agora.
para Maria e Eunice o mundo caiu, né? Jesus nem sempre foi moral, portanto nunca abriu mão, porém nunca abriu mão de sua ética. A moral é um acordo que é feito pela maioria, é o acordo social da maioria, é o acordo social da maioria. Então, o acordo social da maioria na época de Jesus, por exemplo, era um acordo social que dizia respeito a não curar no sábado. Não podia curar no sábado. Isso era algo moral. Alguém que curasse no sábado era um imoral. Era um camarada imoral. Estava quebrando princípios de moralidade da sua sociedade. Imoralidade varia de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. Aqui a gente está acordado que moralidade é estar vestido. Mas numa tribo longínqua, a moralidade é estar nu. E estar vestido seria uma imoralidade. Então moralidade é uma questão subjetiva até, social, cultural. Por vezes Jesus foi imoral, mas ele nunca perdeu a ética. Jesus tinha uma ética. E o que é a ética? A ética é o teto que cobre a vida de um cristão. A ética é o princípio máximo. A ética é o pacto com a vida que Jesus teve ao curar no sábado. Enquanto era possível levar uma vida de acordo com as regras do jogo, da moralidade imposta pela sua cultura, da sua época, Jesus levava. Enquanto que podia se ter uma relação dentro da moralidade organizada, acordada pela maioria, Jesus tinha esse acordo e levava a coisa. Mas quando elemento de vida ou morte era incluído no caso, quando uma questão de vida, quando uma vida estava em risco, quando uma vida estava em desprezo, em agonia, ele mandava para bolhufas a moral. Ele não tinha problema em ser imoral. Ele só não ia abandonar a ética da vida. Ele só não abandonou, ele não estava disposto a abrir mão da ética do viver e do valorizar a vida. Jesus batia no peito e dizia: eu amo vida. Mais R$50 na oferta agora, né, Maria Eunice? Que ela tem um evento chamado Eu Amo Vida, eu estou fazendo aqui a propaganda, ela diz: cada vez que você falar eu amo vida, mais 50. Jesus batia no peito e dizia: eu amo vida. Você pode pegar sua moralidade de não curar no sábado, sua interpretação equivocada da lei, e você pode fazer o que você quiser com ela. Eu amo vida. A ética é o respeito à vida. A ética é o limite que você tem entre você e o outro. E às vezes, por uma questão de moralidade, nós estamos aprisionados e desrespeitando a vida. Eu quero estar com a maioria, eu quero estar no acordo da maioria, eu tenho que ter aquele casamento, Porque quem foi que disse? Quando é que esse acordo aconteceu? Que eu não sei, mas parece que foi assinado por todo mundo, que o casamento tinha que ter chuva de prata, que o casamento tinha que ter lembrancinha para padrinho. A gente, por favor, tinha que ter não sei o quê. Se você tem dinheiro para pagar isso, paga, minha gente, pelo amor de Deus, casa na lua. Mas isso não é uma prerrogativa para ser um ninguém. Mas nego fala assim: enquanto que eu não conseguir dinheiro para ter este padrão moral aqui, que diante da sociedade eu aceito, eu não vou para frente, eu não vivo. A vida vale mais. Deus pega essa nossa sabedoria responsável, a nossa, que na verdade é uma ansiedade travestida, e diz o seguinte para ela: qual de vós, por mais ansioso que esteja, por mais que queira, por mais que fique sem dormir, por mais que ore, por mais que bote a boca no pó, qual de vós que pode calejar joelho, qual de vós que por mais que deseje, por mais que faça voto, pacto com o diabo, qual de vós é capaz de acrescentar 1 hora à sua própria existência? Portanto, o que você tem não é uma atitude responsável. Você está jogando fora a sua vida. É isso que você está fazendo. Você está jogando fora a oportunidade de viver bem com o que possui, enquanto está ansioso pelo que não consegue ter, enquanto está chorando pelo que não consegue ter, enquanto está fazendo lista, indo para a vigília atrás do que não consegue. Em vez de você estar naquela vigília, você podia estar vivendo, tomando um bom refrigerante numa roda com amigos, satisfeitos diante de Deus por aquilo que possuem. Com certeza o seu tempo estaria sendo melhor utilizado.
do que numa vigília, chorando, geme e chora. Eu quero esse casamento desse jeito, está aqui a lista, Deus. Vai ser assim. Eu quero uma casa assim para ter um filho. Onde vai fazer seu filho? Eu quero um carro assim para ter um filho. Minha filha, vá fazer seu filho. E vá olhar nos olhos dele e ver que ele vale mais. Experimente o beijo de uma criança. E perceba que isso vale mais. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à sua própria existência? Não é ridícula a sua ansiedade? Jesus está falando isso, é ridícula. Não tem um mínimo de cabimento. Por que andais ansiosos quanto ao que vestir? E ele diz: olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Esse é o nosso último verso, né? Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Mais uma vez, o argumento de Jesus parte do menor para o maior caso. Os lírios do campo. Olha a didática de Jesus, gente. A gente está acabando, é o último verso. Os lírios do campo. Olhe para os lírios do campo. Olha a didática de Jesus, como é maravilhosa. Vejam os lírios do campo. Pare de olhar para o futuro, vem para cá. Jesus está pegando no pé dos seus discípulos, dizendo assim: ei, sai do limbo. Você não está nem lá e você não está nem aqui. Vem para cá e observa lírios do campo. Olha as aves dos céus. Sabe, a gente fica nesse limbo de a gente não consegue estar lá, também não consegue estar aqui. Jesus está falando assim: você está tão preocupado com o futuro do seu filho que você está perdendo o seu filho crescer. Você está tão preocupado com a segurança de sua esposa que você está deixando de reparar o lírio amarelado que ela colheu no campo e repousou sobre sua orelha enquanto prepara seu jantar. Você não percebe, você não vê. Você está doente. Você não está vivo. Olha os lírios do campo à sua volta. Está preocupado demais com o futuro. Não perca de vista a majestade cintilante dos pequenos botões de flor na beira do caminho. Sente-se com eles e escute o seu sermão. Olhe para os pássaros dos céus. Perceba o movimento leve e preciso do bater de suas asas. Sente-se com os pássaros, fique dentro dos pássaros e faz deles professores teus. Você quer ouvir o sermão dos lírios? O sermão dos lírios é esse: eu não preciso me preocupar nem me desesperar, eu estou nas mãos da providência divina. Hoje eu estou aqui, amanhã eu já não estou mais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se Ele, que é simplório e passageiro, está bem, se Ele, que tem uma missão tão curta nessa existência e tão sem significado para a maioria de nós, está bem, por que a gente está tão preocupado com o nosso próprio significado social? A gente vive numa era de significado. Ou a gente significa na sociedade, ou eu prefiro morrer. Ou a gente tem um significado, ou eu faço um trem, ou eu explodo um meme na internet, ou eu vou morrer. O lírio não está preocupado e a sua existência é passageira. Está aqui hoje, Maria, e amanhã é lançado ao fogo. Sabe qual é a diferença do lírio para nós? É que o fogo pode desintegrar um lírio por inteiro, a sua existência pode desaparecer. Mas o fogo nenhum da terra, pode desintegrar a nossa existência eterna em Deus. O máximo que o fogo pode fazer
é tombar a nossa carne ao chão, mas ele não toca na nossa existência eterna em Deus. Mas o lírio não está preocupado consigo mesmo. E nós, filhos eternos de Deus, que não podem ser consumidos pelo fogo, estamos a ponto de morrer. De medo do que virá, do que não virá, do que tem, do que não tem. Foi para nós, não foi para a natureza, mas foi para nós que Cristo prometeu: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi para nós que ele prometeu isso. Portanto, olha o lírio do campo pregando para você e dizendo: fica tranquila, nossa existência está nas mãos de Deus. E por fim, a última frase é: homens de pequena fé. Se vocês olhem para esse lírio do campo aí, gente, ó, como é que vocês não... Homens de pequena fé. Para Martyn Lloyd-Jones, pequena fé na realidade significa o fracasso em perceber as implicações maravilhosas da salvação. Eu estou disposto a admitir que Ele me salvou, mas eu não estou disposto a assumir as implicações de sua salvação. Eu tenho fé para crer que estou salvo nele, mas eu não tenho fé para estar bem com o que ele me dá. Eu tenho fé para crer na premissa maior: estou salvo de uma condenação eterna, mas eu não tenho fé o bastante para deitar a cabeça no travesseiro e dizer: tudo está bem. Eu tenho fé para dizer que Ele criou os céus e a terra e que Ele planejou em Cristo uma tão grande salvação, mas eu não tenho fé para crer que todo o caos da minha existência e o fato de não ter o que eu não tenho, o fato de ter o que tenho e que desprezo, tudo isso coopera graciosamente para o meu bem. Ele não precisaria prometer isso, mas prometeu que todas as coisas cooperariam juntamente para o bem daqueles que o amam. Ele não precisava prometer isso para ser admirado por nós, não precisava. Mas Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fez questão de dizer isso. E o que Ele diz se faz. Quando Ele disse: haja luz, houve luz. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro teve que sair para fora. Steve Lawson, comentando isso, disse assim: ele é tão poderoso no que quer fazer, no seu desejo. Ele é tão poderoso e toda a natureza e o universo o obedecem com tanto afinco e emergência, que ele teve que dizer: Lázaro, sai para fora. Porque a verdade é que se ele dissesse: sai para fora, todas as catatumbas do mundo se abririam e os corpos das centenas de milhares de mortos se levantariam diante do seu comando. Tamanho o seu poder. E eu estou disposto a aceitar isso, mas tenho dificuldade em crer que o amanhã Deus proverá. Eu estou disposto que o seu poder é incalculável, que debaixo da sua mão poderosa todas as coisas existem. Estou disposto a acreditar profundamente e morrer por isso, de que todas as coisas existem, vivem, se movem só nele. Mas eu não tenho tanta facilidade para crer. Meu pai se foi, Deus sabe o que é melhor para mim. Está promovendo o meu bem certamente. Meu casamento está indo por água abaixo. Deus sabe o que é melhor para mim. Está cuidando pelo meu bem. Eu não casei até hoje, não consigo me conformar com o padrão moral estabelecido pela maioria, de casamento em tal idade, tal faixa etária, filhos com tal faixa etária, emprego, isso, aquilo. Eu não consigo nada disso. E sou incapaz de me submeter
humildemente à vontade de Deus, não como um sórdido que gosta de sofrer, antes como alguém certo de sua alegria, certo de que se alegrará eternamente, embora chore uma noite, embora a sua noite dure a vida inteira. A alegria virá ao amanhecer, e não é um amanhecer simplesmente do sol, pode ser, se for, melhor ainda, mas às vezes o amanhecer que lhe trará alegria vai ser o amanhecer celestial e eterno do sol da justiça. Quando este sol se levantar no oriente, todo olho ver, se pousando pelo ocidente, quando a sua glória passar, quando a sua eternidade despontar diante de nós, quando o sol brilhar e toda a escuridão se for, nós sorriremos eternamente, minhas irmãs. O que terá sido na eternidade? O que terá sido os seus poucos anos na terra de sofrimento, de solitude, de falta e de frio e de necessidade, de dificuldade, de tribulação? Quando você estiver existindo na eternidade, o que terá sido isso? Qual o significado da existência aqui? Zero. Chegará um dia que nós não vamos nos lembrar nem mais do canto dos passarinhos. Portanto, observe muito bem como é que eles cantam. Procure decorar. Porque chegará um dia que você vai falar: ei, como é que eles cantavam, gente? Chegará um dia que você não vai se lembrar mais do cheiro da mata verde. Você não vai mais conseguir se lembrar exatamente da sensação de ter os primeiros raios de sol repousando em sua face. Portanto, procure viver, porque quando esse dia chegar, só uma coisa estará lá, só uma coisa resistirá eternamente: a palavra de Deus. Eu estou me baseando em uma canção de Stênio Márcios, e o conselho dele é: suba todos os montes que tiver na sua frente para subir, mergulhe em todos os rios que você cruzar, mergulhe. Não se importe se você tem roupa para vestir no carro, não. Vai molhado para casa, porque chegará um dia que esses rios não mais existirão, porque só sua palavra é eterna. Viva, viva, viva. Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs, e que não sejam irmãs de pequena fé, que têm fé apenas para as coisas mais estrambólicas, mas são incapazes de acreditar que Deus cuida de vocês. Sejam mulheres de muita fé, de muita fé, de grande fé. Que Deus as abençoe profundamente, minhas irmãs. Feche seus olhos aí. Agradeça ao Senhor por seu cuidado e sua proteção. Nada se compara a Ti, Senhor. Ninguém é como Tu, Senhor, que trabalha por aqueles que em Ti esperam. Agradeça a Ele pelo cabelo que você tem. E se for o caso, peça perdão pelas vezes que você chorou diante dessa dádiva que é esse cabelo. Agradeça a Ele pela condição financeira que você tem, a qual lhe permite comprar somente esse tipo de roupa que você pode comprar. E se for o caso, peça perdão a Ele por todas as vezes que você sofreu e endividou seus pais e até o seu próprio cartão de crédito para comprar uma roupa que você não podia bancar, só para tentar se conformar a um padrão moral. Peça perdão a Ele e diga: Senhor, eu quero viver com aquilo que tenho, satisfeito, sabendo que tudo passará. Dá-nos a graça, Senhor, de esperar em Ti e de confiar na Tua bondade e provisão. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Continue fazendo sua própria oração aí. Vamos ouvir essa canção, a irmã cantando. Que
Deus termine no seu coração a obra que é dele.